No início de sua jornada, Salomão não era o rei sábio que se tornaria. Ele era apenas um garoto curioso, um buscador de verdades escondidas nos recantos do mundo. Enquanto os sábios de sua corte apresentavam perguntas complexas e enigmas insolúveis, o coração de Salomão buscava algo mais. Ele ansiava pela sabedoria que transcenderia os segredos da natureza humana e revelaria os mistérios do universo. Numa noite silenciosa, em Gibeon, quando o manto escuro da noite envolvia o mundo, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Salomão dormia, o próprio Deus desceu à terra em um sonho. "Pede-me o que queres que te dê", disse o Senhor, sua voz ecoando como o trovão na mente de Salomão. Diante de tal oferta, um momento que definiria seu destino e o de seu povo, Salomão não pediu riquezas, territórios ou conquistas. Ele não almejou o poder terreno. Salomão, com lágrimas nos olhos, respondeu: "Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderá julgar a este teu tão grande povo?" Deus, com um sorriso nos lábios, respondeu ao príncipe humilde. Ele concedeu a Salomão uma sabedoria que irrompeu como uma cascata de luz celestial em seu coração. Era uma sabedoria que não era deste mundo, uma luz que iluminava a escuridão da ignorância, uma dádiva que transcenderia o tempo. Salomão recebeu a habilidade de compreender a mente humana, de discernir a verdade na confusão, de encontrar a beleza na simplicidade. Este momento, registrado em 1 Reis 3 versículos do 5 ao 14, é um convite à reflexão sobre o que buscamos na vida. Salomão, o rei sábio, nos ensina que, acima de todas as riquezas e poder terreno, a verdadeira sabedoria é uma dádiva que ilumina não apenas a mente, mas também a alma. Ela nos convida a olhar para dentro de nós mesmos, para nossos desejos mais profundos e a buscar não apenas o que é grandioso, mas o que é verdadeiro e divino. Os sussurros da sabedoria de Salomão corriam como um rio de vida por todo o reino de Israel. As histórias de sua perspicácia, sua capacidade de enxergar nas almas humanas como se fossem páginas abertas, espalhavam-se como um incêndio na floresta. E entre todas as histórias que ecoavam nos corações do povo, uma se destacava, uma história que deixaria uma marca eterna. Era o julgamento das duas mães, um conto profundamente humano que nos leva a refletir sobre a natureza do amor e do sacrifício. Duas mulheres, almas desesperadas, vieram perante o trono de Salomão, suas faces cansadas e olhos marejados. Ambas reivindicavam o mesmo bebê como seu próprio. Salomão, com olhos que viam além do que era visível, fez uma proposta inusitada, gravada em 1 Reis 3 versículos do 16 ao 28. "Trazei-me uma espada afiada", ordenou o rei. "Dividiremos a criança ao meio e cada mãe receberá metade." Uma mãe, num ato de amor inquestionável, imediatamente cedeu, concordando com a divisão da criança. Mas a outra mãe, num gesto que rasgou o coração de todos os presentes, clamou: "Não, dê a criança à primeira mãe, só não a mate." As palavras dessa mãe aflita, cheias de sacrifício e amor, ressoaram como um trovão nos ouvidos de Salomão. Com sabedoria divina, ele percebeu que a verdade havia sido revelada. A mãe que estava disposta a renunciar à maternidade, em vez de ver seu filho morto, era a verdadeira mãe. Nesse momento, diante da espada que simbolizava a divisão, o rei escolheu a unidade e a vida. Ele ordenou que o bebê fosse entregue à mãe que havia clamado por sua sobrevivência. Essa história não é apenas sobre a astúcia de Salomão. É uma reflexão profunda sobre o amor materno, sobre o sacrifício desinteressado que uma mãe está disposta a fazer por seu filho. Salomão nos ensina que a sabedoria verdadeira não é apenas intelectual, mas também se manifesta em compreensão emocional e moral. E assim, o rei sábio de Israel nos lembra que a verdadeira sabedoria não reside apenas na capacidade de discernir, mas na capacidade de escolher a justiça e a compaixão. Como Salomão, somos desafiados a olhar para as profundezas do nosso próprio coração, a considerar o que estamos dispostos a sacrificar em nome do amor, da unidade e da verdade. A fama de Salomão como rei sábio e próspero
transcendeu as fronteiras de Israel e se espalhou como um aroma doce em um mundo faminto por sabedoria. Reis e rainhas de terras distantes vinham à sua corte, levando presentes luxuosos e perguntas desafiadoras. Mas um desses encontros em especial deixou uma marca indelével na história. A rainha de Sabá, uma figura misteriosa e poderosa, ouviu falar da fama de Salomão e decidiu viajar para ver por si mesma se ele era tão sábio quanto diziam. Quando ela entrou nos portões do reino de Salomão, ficou deslumbrada com a magnificência de sua corte e a riqueza de seu reino. Mas o que mais a impressionou não foi o ouro nem os tesouros, nem mesmo a opulência do palácio, mas a sabedoria de Salomão. Ela começou a fazer-lhe perguntas difíceis, testando sua inteligência, como está registrado em 1 Reis 10, versículos do 1 ao 13. E Salomão, com a humildade que sempre o caracterizou, respondeu a cada uma delas com maestria e perspicácia. No entanto, o que realmente cativou o coração da rainha de Sabá foi a forma como Salomão revelou a fonte de sua sabedoria. Ele não se gabou de suas próprias realizações. Em vez disso, ele apontou para Deus como a fonte de toda a sabedoria. Ele compartilhou seu amor e respeito pelo Senhor, deixando claro que sua sabedoria era um dom divino. A rainha de Sabá reconheceu que Salomão não era apenas um rei sábio, mas também um homem de profunda fé e devoção. Ela saiu daquela audiência maravilhada, não apenas com o conhecimento humano, mas com a compreensão de que a verdadeira sabedoria estava enraizada na fé e na reverência a Deus. Esta história nos convida a refletir sobre a verdadeira fonte da sabedoria em nossas vidas. Salomão, o rei que podia ter qualquer coisa que desejasse, escolheu a sabedoria, mas não qualquer sabedoria. Ele escolheu a sabedoria que se origina na busca de Deus, na humildade e na compreensão de que, apesar de nossas realizações, a verdadeira sabedoria reside na conexão espiritual com algo maior do que nós mesmos. Salomão nos ensina que a sabedoria é o resultado da busca constante por conhecimento e da profunda reverência pelo divino, um tesouro que transcende o tempo e a riqueza material. Salomão, o sábio rei de Israel, tinha não apenas a sabedoria que vinha de Deus, mas também um profundo senso de dever e devoção. Uma de suas maiores realizações e um testemunho de sua fé inabalável foi a construção do majestoso Templo de Jerusalém, uma jornada épica que nos convida a contemplar a verdadeira grandeza da vida. O templo que Salomão empreendeu, conforme relatado em 1 Reis 6, versículos do 1 ao 38, era uma estrutura grandiosa e espiritualmente significativa. Era mais do que um edifício físico. Era a representação terrena da presença de Deus no meio do povo de Israel. Para Salomão, a construção do templo não era apenas um projeto arquitetônico, mas um ato de adoração e devoção. Durante 7 anos, a nação se uniu sob a liderança de Salomão, dedicando seus esforços à construção do templo. Ele encheu o edifício com ouro, prata e riquezas incontáveis. Mas, acima de tudo, ele preencheu-o com a humildade e reverência a Deus. Ele sabia que o verdadeiro tesouro do templo não era o ouro, mas a presença divina que ali habitaria. A construção do templo nos lembra que, na vida, nossa verdadeira grandeza não está na acumulação de riquezas materiais, mas na construção de monumentos de fé e amor. Salomão dedicou seu tempo, esforço e recursos para criar um lugar sagrado onde as pessoas pudessem se conectar com Deus. Ele nos ensina que a verdadeira realização na vida está em servir a algo maior do que nós mesmos, em construir um legado de fé e amor que transcende nossa existência terrena. A história do Templo de Salomão nos desafia a refletir sobre como estamos construindo nossas vidas. Estamos dedicando tempo e energia ao cultivo da fé, do amor e da devoção? Estamos construindo monumentos espirituais que nos conectarão com algo divino e eterno? Assim como Salomão, somos chamados a buscar não apenas a grandeza mundana, mas a grandeza que se encontra na adoração e no serviço a Deus e ao próximo. A construção do Templo de Jerusalém
é um testemunho duradouro da capacidade do ser humano de criar algo que transcende o material, algo que toca as almas e eleva os corações. No esplendor do reinado do sábio rei Salomão, uma faceta de sua personalidade brilhava com intensidade, algo que o separava não apenas como um governante, mas como um ser humano profundamente sensível e apaixonado. Esse aspecto de Salomão estava encapsulado no livro conhecido como Cântico dos Cânticos, uma obra poética que desvenda a alma do rei. O Cântico dos Cânticos é um livro incomum na Bíblia, um livro de amor que celebra o relacionamento íntimo entre um noivo e uma noiva. Enquanto muitos associam Salomão à sua sabedoria e grandeza, este livro revela sua sensibilidade, paixão e uma profunda conexão com as experiências humanas. Salomão, um homem que teve riqueza, poder e sabedoria além da medida, encontrou beleza nas coisas simples da vida, na paixão ardente e no amor genuíno. Ele explorou a complexidade das emoções humanas, a alegria do encontro amoroso e a profundidade das relações interpessoais. Neste livro, encontramos uma visão de Salomão que nos leva a refletir sobre o que realmente importa na vida. Enquanto suas realizações monumentais são lembradas, o Cântico dos Cânticos nos recorda que a verdadeira riqueza não está apenas nas posses materiais, mas na conexão com outros seres humanos, no amor e na paixão. A poesia do Cântico dos Cânticos nos desafia a olhar além das exterioridades da vida e a buscar a beleza nas relações e nas experiências cotidianas. Salomão nos ensina que a vida não é apenas sobre conquistas impressionantes, mas sobre os momentos compartilhados com aqueles que amamos, sobre o amor que nutrimos em nossos corações e a maneira como expressamos nossa paixão pela vida. A vida de Salomão, o rei sábio, é uma jornada extraordinária que nos leva de seus humildes começos até o auge de sua glória e, finalmente, a um período de reflexão profunda sobre as complexidades da existência humana. Ao longo de sua vida, Salomão alcançou grandeza e realizou feitos notáveis, mas, como todos nós, ele não estava imune às tentações do poder e da riqueza. No entanto, sua história de declínio é uma narrativa de aviso que nos faz refletir sobre a natureza efêmera da grandeza e a importância de permanecer fiel a nossos princípios. Conforme registrado em 1 Reis 11, versículos do 11 ao 13, o desvio de Salomão começou quando ele se casou com muitas mulheres estrangeiras, muitas das quais trouxeram consigo idolatria e práticas religiosas que eram contrárias à fé no Deus de Israel. O rei, que uma vez pediu sabedoria a Deus com humildade, agora se via envolto em compromissos e alianças que o afastavam da fé e da devoção que o caracterizavam. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, expressou descontentamento com as ações de Salomão. Ele enviou um profeta para lembrar o rei das bênçãos que havia recebido, mas também para avisar sobre as consequências de seu desvio espiritual. Salomão havia se afastado da fidelidade a Deus, e isso teria um preço. A história do declínio de Salomão nos faz refletir sobre a fragilidade da natureza humana. Mesmo os mais sábios e poderosos podem se perder quando sucumbem às tentações mundanas e se afastam de seus princípios fundamentais. Salomão, o rei que construiu o majestoso templo e buscou sabedoria divina, nos mostra que a jornada da vida é repleta de desafios e escolhas. No entanto, essa história não é apenas uma narrativa de advertência, é também um lembrete da misericórdia de Deus. Ele não abandonou Salomão, mas em sua repreensão, ele nos lembra da importância de permanecermos fiéis e humildes em nossa jornada. A história de Salomão nos convida a refletir sobre a importância de manter nossa fé, integridade e devoção, mesmo quando a tentação da grandeza e das riquezas nos cerca. A história de Salomão é uma narrativa de humildade e da necessidade constante de nos lembrarmos de nossas raízes espirituais. Não importa quão alto subamos na escada do sucesso. Como Salomão, somos desafiados a permanecer fiéis aos valores que verdadeiramente importam em nossas vidas e a reconhecer que, mesmo quando caímos,
A redenção está ao alcance daqueles que se voltam para Deus com humildade e arrependimento. É uma lição impactante que nos faz refletir sobre nossas próprias jornadas e escolhas e sobre como a verdadeira grandeza reside na fidelidade a princípios mais profundos do que os tesouros terrenos.